só me falar que aí a gente vai tentando esclarecer, né? Que aí seria o nosso objetivo principal. Bom, então eu vou propor um exercício para a gente dar aí uma revisada. Quero só aproveitar para reforçar sobre a semana que vem, né? Então eu coloquei uma atividade específica lá no AVA para vocês poderem fazer como parte discursiva, né, da AV2. Então vou colocar lá só para reforçar e mostrar isso, né? A gente ficou aqui embaixo, né, como atividade AV2, então eu coloquei aqui algumas orientações e a atividade propriamente dita, né, que é essa daqui, que vocês vão fazer, como eu já tinha comentado, em dupla ou em trio, implementar, né, criar a solução para essa situação, para essa questão que está aqui, e, e a partir disso fazer o envio. Eu ainda não disponibilizei o link, que eu quero reforçar com vocês é para não deixar de enviar quem é a dupla, quem é o trio, se for o caso, porque eu vou cadastrar todos eles para fazer o envio. Então, eu quero que esteja tudo registrado para a gente evitar aí qualquer tipo de problema. Então, reforço para quem não enviou, para enviar. E, e aí, lembrando que o prazo, né, para envio é o mesmo da V2, né? Então, é na próxima quinta-feira que será, né, ou a realização da parte restante do que vai corresponder à V2. Então, essa atividade de implementação vai ter valor aí de 2 pontos, e na semana que vem a gente vai fazer um conjunto de questões objetivas, né, no horário da aula. Então, que eu vou disponibilizar para vocês irem respondendo, fazendo, cada um o seu, aí sim individual, assim, de um modo semelhante como a gente fez naquela atividade semana passada na aula. Então, vai ser algo nesse formato, vamos dizer assim. Então, só para reforçar sobre esses pontos que são importantes aí da gente tá falando, né? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode perguntar, pode sinalizar que a gente vai esclarecendo.
Bom, então vamos lá. Então eu vou só dar uma rápida relembrada, né, dos nossos últimos conteúdos envolvendo procedimentos e funções. Claro que a gente viu outras coisas, né, além disso, mas só para a gente dar uma revisada aí nesses pontos e só aproveitando aqui, foi feita uma pergunta, né, sobre para responder as perguntas da prova na semana que vem, né? Que semana passada, né, a gente fez algo parecido com o que vai ser na semana que vem, o formato parecido, né? A gente não utilizou, né, nenhum app específico. Na verdade, a gente fez pelo Socrative, mas dá para fazer a sessão do navegador. Tem o aplicativo dele, que a gente pode baixar, quem quiser, mas não tem necessidade, dá para acessar pelo navegador, quem preferir, tá? Então, só para vocês saberem, dá para acessar direto no navegador. Eu vou colocar o link para vocês, né? E aí vocês vão acessar uma parte específica lá onde vai ter atividade. Então, só para saber como vai funcionar. Agora, quem quiser baixar, o nome desse app é Socrative, mas a gente usou basicamente pelo navegador, dá para acessar, tá? Então, só para responder aí a pergunta aqui que foi feita. Bom, vamos lá. A gente falou, né, nas nossas últimas aulas sobre subrrotinas. Então, só para a gente dar uma revisada, porque é algo bem importante, é algo que vocês vão continuar utilizando, né, sempre em programação. Então, para quem também está fazendo introdução à programação, também deve ter trabalhado isso. E vocês vão continuar utilizando em todos os momentos. Então, algoritmos 2, estrutura de dados, em todas as unidades, as disciplinas, né, vocês vão estar fazendo uso disso em programação de um modo geral, né? Porque é uma técnica de programação que a gente utiliza como forma de poder reaproveitar o código, poder estruturar melhor, né, o nosso código e facilita bastante, né, no que diz respeito à implementação. Então, a gente falou sobre essas duas formas, né, de implementar subrrotinas, que são os procedimentos e funções. Lembrando, né, que o que acontece, independente se é um procedimento ou uma função, a gente define, né, códigos à parte ali daquele início-fim, da parte principal do algoritmo, que fica como se fosse módulos, como se fosse subalgoritmos que eu dou nomes, né, para um trecho de código e consigo utilizar esse trecho de código dentro aqui da parte principal do meu algoritmo, só usando o nome que eu dei para aquela parte que estava fora. E sempre que eu faço essa chamada, ele se desloca lá para onde está a definição dessa subrrotina, executa e depois retorna para o ponto em que ele estava do programa. Então, basicamente, tanto o procedimento como a função funcionam desse modo. A principal diferença de procedimento para função é que o procedimento ele faz a execução de um conjunto ali de códigos, né? Terminou e volta para o ponto. A função não, além disso, ela retorna um valor específico para onde ela foi chamada. Então, o procedimento, né, a gente tem essa sintaxe de especificar que é um procedimento, dar um nome para ele, colocar os parâmetros, se precisar declarar variável e início e fim do procedimento. Tudo que está aqui entre início e fim é o que eu vou poder fazer nesse procedimento, né? Então, aqui é um exemplo que a gente viu na nossa aula mesmo, que eu tenho duas variáveis e criei um procedimento para soma, né? Então, aqui criei a variável res
ela armazenou o resultado da soma e apresentei esse resultado na tela. E aí, na parte principal do algoritmo, eu estou fazendo só a chamada, né? Faço a leitura dos dois números e faço a chamada desse procedimento. Então, nesse momento aqui, ele vai se deslocar para essa parte e fazer a execução. A função, diferente do procedimento, eu tenho um tipo de retorno, porque ela vai retornar algum resultado, algum valor. Então, eu preciso especificar que tipo de dado ela vai retornar. E aqui dentro, vou ter um processo semelhante, né? Declarar variável, início e fim da função, os comandos que a função vai executar. Só que, além disso, eu tenho que especificar o que ela vai retornar como resultado. E aí, esse retorno, ele volta para o local onde a função foi chamada. Então, aqui no caso, eu fiz também uma função de soma, assim como no caso do procedimento. Só que aqui, o que está acontecendo, né? Eu estou, na verdade, fazendo a soma de dois valores e retornando o resultado dessa soma para onde? Para onde a função foi chamada. Então, aqui no algoritmo, eu fiz a leitura do primeiro valor, fiz a leitura do segundo, e aí quando eu chamo essa função imprime soma, o resultado dessa execução, né, que vai ser retornado aqui, ele vai vir exatamente para esse ponto. Vai vir para essa variável result que foi definida. E aí aqui no algoritmo, na parte do algoritmo principal, é que eu vou fazer a impressão desse resultado. Então, no procedimento, a gente teve que imprimir no próprio procedimento, já que não tem esse retorno. Então, as funções, de um modo geral, são bastante utilizadas para situações em que eu preciso fazer algum cálculo, retornar algum valor mais direto, mais concreto, vamos dizer assim. Um outro ponto importante da gente comentar sobre os parâmetros, né? A gente também falou de parâmetros e o que a gente tem aí relacionado a parâmetro, né? É uma forma de comunicação, de passar dados de uma parte do algoritmo para outra função. Então, aqui quando eu coloco essa variável, esse parâmetro x, esse parâmetro y, significa que quando eu chamar a função, né, imprime soma, tem que ser passados dois valores inteiros. Então, o primeiro aqui, que foi da variável a, vai ser copiado para essa variável x, o segundo da variável b vai ser copiado para essa variável y. Então, é isso que diz, né, que significa o uso de parâmetro, é uma troca de informação de algum ponto para outro ponto, para outra função, para outro procedimento. A introdução à programação, provavelmente vocês aprofundaram um pouco mais, né, vendo as formas de passagem, passagem por valor, passagem por referência, e também são pontos aí importantes, né, de serem tratados. Bom, então a partir disso, o que eu queria que a gente fizesse aqui juntos, e aí quando eu digo juntos, é realmente que vocês me ajudem aí na construção dessa solução como uma forma da gente revisar. Então, eu quero fazer um algoritmo que vai fazer a leitura de um valor inteiro positivo, n. Aqui, por mais que esteja especificando que é um valor inteiro positivo, a gente não precisa fazer a verificação aqui. A gente pode considerar que o usuário vai digitar o valor positivo certinho. E utilizar uma função para retornar o valor desse somatório que está aqui. Então, eu quero retornar o valor desse somatório e esse valor de n que vai ser lido, ele vai, na verdade, ser passado por parâmetro. Então, o que a gente tem que analisar, né? Tem vários pontos aí para a gente analisar para essa situação. Primeiro ponto, que eu tenho que ter uma variável, né? Para armazenar esse valor de n, que o usuário vai informar. E eu tenho que também ter uma função. Essa função vai fazer esse cálculo, né? Desse somatório. E aí, para fazer esse cálculo, a gente vai ter que observar o que está acontecendo nesse somatório. Como que eu vou fazer esse cálculo, né? Se eu não sei qual é o valor de n, então o n pode ser pequeno, como pode ser muito grande. Como é que eu vou escrever esse somatório?
Então, esse é um outro ponto a se resolver, mas que a gente vai trabalhar por partes, né? Então, a gente pode deixar para analisar como vai ser feito esse somatório no momento específico que a gente tiver que fazer essa parte. Então, vamos aí aos poucos construindo essa solução. Eu vou abrir aqui o Visual G para poder ir colocando aqui, mas eu quero que vocês me digam aí o que que a gente, por onde que a gente começa, o que que a gente tem que fazer, qual seria aí uma estratégia para resolver essa situação. E aí? Por onde que a gente começa? Bom, já coloquei o nome do algoritmo. E aí? O que que eu tenho que fazer aí? O que que eu vou precisar de variável? Vamos lá, gente. Estou aguardando vocês me darem uma orientação aí do que eu tenho que fazer. Tá, variável n, né, que eu vou precisar aí para fazer a leitura. Então, declarei a variável n. Mais alguma variável? A gente vai fazer a função já. Então, vamos lá. A variável n, uma para fazer a soma, né? A da soma, eu vou botar S aqui, mas vou colocar como real, né? Por quê? Porque a gente vai estar fazendo ali um cálculo. A gente vai estar fazendo um cálculo que tem uma divisão, né? Então, a gente precisa considerar que esse S vai ser um número real. E aí, vamos lá. Então, a gente vai definir a função. Então, vou colocar aqui função, vou chamar de soma, e ela vai retornar um tipo real, né? Considerando aí que o resultado desse somatório vai ter uma divisão, então vai ser aí um número real. E aí, mais o que eu faço? Como que fica aí todo o contexto dessa função? Vou deixar aqui já definido o início e o fim da função. O que a gente vai fazer aqui? Essa função vai ter parâmetro? Vai ter variável? Não vai? Como é que vai ficar? A gente vai precisar, né? Usar uma estrutura de repetição, sim. E parâmetro vai ter? Pedia parâmetro lá? Vamos voltar para o enunciado, né? Faça um algoritmo que leia um valor inteiro positivo, n, e utilize uma função para retornar o valor de s. O valor de n deve ser passado por parâmetro, então a gente vai ter que passar esse n por parâmetro. Então, vamos lá. Então, aqui no caso, a gente vai ter que passar o n
por parâmetro. E agora, o que eu faço? Eu preciso de alguma variável aqui para poder fazer esse cálculo dentro da função? Onde que eu vou armazenar esse cálculo? Duas variáveis? Então, quais seriam elas? Então, vou colocar aqui var. Vou precisar para quê essas variáveis? Para fazer a soma? Tá, então vou colocar aqui A e B. Para que essas variáveis vão aí serem colocadas? Bom, coloquei então essas duas variáveis A e B. O N que está ali no parâmetro, né, ele vai receber exatamente o valor que for passado do N. Então, vamos lá. Então, vamos começar a pensar, né, no que é essa minha função aí que eu tenho que fazer, né? Vamos lá. Esse cálculo. Então, só para a gente pensar aqui um pouquinho sobre isso, né? Tá, então o A vai passar por esses valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso que eu entendi aqui que foi colocado. Então, o raciocínio é mais ou menos esse mesmo, né? O que a gente tem que pensar aqui? Eu estou sempre fazendo a seguinte operação, vamos dizer assim, né? Vou tentar escrever aqui num outro formato, só para a gente analisar melhor. Então, é como se eu tivesse aqui várias frações, né? Que eu estou aqui, no caso, querendo escrever. Então, eu vou ter aqui, o que é o 1, né? O 1 é como se fosse 1 sobre 1, e aí eu vou ter esse conjunto aí de frações. Então, eu vou só escrever aqui nesse outro formato como uma forma da gente visualizar melhor, apesar de algumas pessoas já terem, né, até colocado aqui o que a gente teria que fazer, mas só para a gente analisar aí com bastante atenção e todo mundo de fato entender, né? Então, se a gente for aqui observar, o que a gente tem nessa equação aqui, né, que está sendo apresentada? O que a gente pode observar é o seguinte: a parte de cima, né, que é aqui o meu numerador, ele é sempre 1, então é um valor fixo. Então, eu não vou precisar ter uma variável específica para representar isso. Mas a parte de baixo, o que está acontecendo? Ela está, como o João Luiz colocou aqui, ela está percorrendo os valores de 1 até n, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no n. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de ter uma repetição, né? Como foi colocado aqui, que vai percorrer esses valores. E aí eu posso usar essa variável A aí que ele sugeriu, né? Então, essa variável A, ela vai percorrer os valores de 1 a n. E eu vou usar essa variável A para fazer montar essa estrutura, essa fórmula, né? Só que o que a gente tem que lembrar? A gente não sabe qual é o valor de n, o usuário que vai informar. Então, a gente vai fazer esse somatório um de cada vez, por isso que a gente vai precisar da estrutura de repetição, para que ele faça sempre
o mesmo raciocínio, a mesma execução, mas cada hora ele vai estar somando um dos valores, por isso percorrer de 1 até n. Então, seria esse o objetivo, né? Então, aqui a gente teria que colocar exatamente aí como, né, vocês foram falando. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma repetição, né? Então, eu vou usar aqui o para, a variável a, começando do valor 1, né? Que eu tenho que lembrar aqui que vai de 1 até n. Então, eu estou usando a variável a para passar por todos esses valores que eu vou ter que usar aí na parte de baixo. Então, de 1 até o n, que foi informado pelo usuário. E o que eu vou fazer aqui dentro, né? Então, eu vou usar o b para fazer essa soma. Então, eu vou aqui, só por uma questão de precaução e de que em programação, dependendo da linguagem que a gente usa, a gente tem que ter sempre esse cuidado de inicializar as variáveis que a gente vai acumular. Então, eu comecei o b com 0, apesar de aqui no Visual G ele já faz essa inicialização, né? Mas é importante a gente colocar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fazer aquele somatório. Como que é aquela fórmula, né? Então, a fórmula ela vai pegando aqui. O 1 é a parte de cima e a parte de baixo é sempre o quê? O valor que vai estar passando nessa sequência de 1 a n, que vai estar exatamente na variável a. Então, o que a gente vai fazer? O b, que corresponde à minha soma, ele vai receber o quê? Ele mesmo. Por que ele mesmo? Porque eu preciso sempre ir mantendo o que eu já somei. Então, o que eu já tiver somado, quando eu for somar o próximo elemento da sequência, eu tenho que manter aqueles valores anteriores. Então, por isso, colocar o b para receber ele mesmo. Mais o quê? Mais 1, que é sempre a parte de cima, que é fixa, né? Dividido pelo valor de quem? Da variável a, não é da variável n, porque o n está fixo. Eu não quero dividir sempre por n, eu quero dividir por a, porque o a é que vai percorrer esses valores de 1 até n. Então, isso aqui vai ser feito n vezes, ou seja, cada vez que ele passa na estrutura para, ele vai fazer a soma de uma parcela aqui dessa sequência. E aí, quando ele terminar toda a estrutura de repetição, ele vai ter somado para toda a sequência. Então, aqui no final, depois do para, aí sim eu posso colocar para ele retornar o valor da variável b, porque a variável b vai ter exatamente esse resultado desse somatório. Dúvidas sobre isso, gente? Tá claro para todo mundo? Só uma pessoa respondeu. E aí? Nico, não entendi a sua pergunta. Como assim pedir para o usuário escrever o nome na função? O N na função? É isso? Se for isso, poder eu até poderia, mas aí não vai ter muito sentido, porque na questão eu peço justamente para fazer a leitura, né, na parte do algoritmo e passar esse N por parâmetro. Então, não seria o ideal, né? Senão, eu não poderia fazer essa passagem por parâmetro, não teria sentido, né?
Mas, assim, na prática, se não tivesse especificado isso, eu poderia. Só que o que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente usa, né, a modularização, essa parte de subrotinas, o objetivo é justamente dividir, né, em módulos, né, em partes, de acordo com as funcionalidades. Então, se essa é uma função só para o cálculo de uma soma, se é para um cálculo específico, a leitura eu posso fazer separado, ou num outro módulo, ou dentro mesmo ali do início, fim, algoritmo, tá? Pensando na proposta de modularização, seria o mais indicado. Mas não teria problema, eu poderia fazer a leitura ali dentro e tudo bem, tá? Só para esclarecer aí esse ponto. E aí, aqui dentro, o que a gente teria que fazer, né? A leitura, né, do valor de n, já que a gente está fazendo isso separado. Então, aí eu colocaria aqui o escreva, pedindo para o usuário informar, informe um valor positivo, armazenar esse valor na variável n. E agora, como é que fica a chamada da função? O que eu vou ter que fazer? Como que eu escrevo essa chamada? Usando o nome da função. Então, ok, o nome da função aqui é soma e eu tenho que passar o quê? O parâmetro que é n. Só que o que eu tenho que ter cuidado? A função soma, ela vai retornar um resultado. Então, eu tenho que jogar esse resultado para algum lugar. Então, uma opção, já que eu criei a variável s, é atribuir para a variável s o resultado da execução dessa função. E aí, depois eu venho aqui e exibo o resultado. Então, somatório. E aí eu acrescento aqui a variável s, que foi onde eu fiz esse armazenamento, tá? Então, seria aí o ideal para a gente fazer. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre essa solução, sobre essa proposta? Quero só reforçar que, assim, apesar da gente ter ali, né, uma questão de, né, inicialmente, aparentemente, de matemática, só para a gente reforçar o seguinte, apesar de ser um somatório, de ser algo envolvendo mais esse aspecto matemático, ali o essencial é a gente perceber o que está relacionado com a repetição, né? Que é esse percurso de 1 a n ali do denominador. Então, é a gente perceber que ali tem algo padronizado que segue uma sequência e tirar o proveito da estrutura de repetição para isso. Então, é muito comum, né? Fazer esse tipo de coisa nesses contextos aí de funções de somatórios, de séries, sequências dentro da matemática, em que a gente vai sempre encontrar algum padrão, alguma coisa que está se repetindo e que a gente vai conseguir tirar benefício da estrutura de repetição. Bom, daqui a pouco aqui deve finalizar o tempo aqui do Zoom, e aí eu vou voltar só para reforçar, né, que a gente ainda tem um tempinho aí. Mas só para concluir aqui que o objetivo principal de fazer essa questão foi justamente envolver tanto a parte, né, relacionada à função, procedimento, como a estrutura de repetição, né? Então a gente vê que dentro das funções, dentro dos procedimentos, a gente pode fazer o que a gente quiser, na verdade. Eu posso usar todos os recursos que eu tenho de algoritmos, né, de programação de um modo geral. E que o grande objetivo é a gente ter uma separação melhor do nosso código, uma estruturação de acordo com as funcionalidades. Então, eu posso ter uma função para um determinado cálculo, posso ter um procedimento para fazer a leitura de dados, outro procedimento só para impressão. Então, a gente organizar de acordo com a funcionalidade que a gente tiver aí
nesse contexto, tá? Então, só para reforçar esse ponto relacionado aí a essa questão da função e procedimento, o uso desses elementos, tá? Bom, de exercício, eu trouxe essa atividade justamente envolvendo as duas coisas como forma de revisar. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão, né, da atividade, só dar mais uma reforçada aí da atividade da semana que vem e da parte que vocês vão entregar. Então, eu quero só dar mais um reforço relacionado a esses aspectos. Então, provavelmente aqui vai cortar agora, eu vou pedir para vocês só continuarem, só para a gente poder finalizar aí essa parte, para eu poder reforçar sobre isso. E se alguém tiver também qualquer dúvida, né, para tirar. Então, eu já vou retornar aqui só para vocês saberem, né? E a gente finalizar aí falando desse ponto.